Olá, eu quero destacar para vocês os povos pré-colombianos. O que são os povos pré-colombianos? São os povos que alguns historiadores, arqueólogos definem que existiram antes de Cristóvão Colombo, ok? Então nós temos aí como povos pré-colombianos, povos que mais se destacaram pelo desenvolvimento político, econômico e cultural, os maias, os incas, os astecas. Ok? São esses três povos. Os maias, eles viviam na península de Yucatán, ok? E ele era formado aí pelas cidades-estados. E quais são os territórios que pertenciam aos maias? Nós temos aí Guatemala e Costa Rica eram as principais regiões onde os maias ocupavam. Os maias, eles têm pelo menos 3 cidades aí que são muito importantes: Palenque, Chichén Itzá e Tulum. Ok? E nós vamos ter aí os grandes centros religiosos dos maias, que a gente pode destacar aí, que as pessoas moravam também, né? Ali nós temos o Chichén Itzá, que é o principal templo, e as pessoas moravam próximos a esse templo. Ok? Aqui está o templo, você pode ver. Então, olha só, dentro aí desses centros religiosos, eles vão adorar os deuses no sentido da natureza. Os deuses mais se identificavam com os cosmos. Sua natureza era antropomórfica, uma combinação de formas humanas, animais, vegetais e astrais. O jaguar, por exemplo, era o senhor da noite estrelada, reinando sobre o céu, a terra e as trevas. Seus deuses mais antigos estavam relacionados ao milho, à chuva e ao vento. Na religião maia havia sacrifícios humanos e era muito importante dentro dessa cultura esse sacrifício, e para alguns historiadores, arqueólogos de pesquisas mais recentes, eles descobriram que a pessoa que ia morrer, normalmente ela se oferecia para aquele momento, como se fosse algo muito sagrado dentro dessa cultura, ok? Então, os maias, eles são, né, aí, politeístas, eles adoravam vários deuses e o principal aí seria, né, o deus jaguar. Acabou de falar dos maias, vamos falar sobre os astecas. Olha só, astecas também sendo chamados de mexicas e atingiram seu apogeu entre meados do século XV e início do século XVI. Sua capital, Tenochtitlán, se localiza a cidade do atual México. Isso é muito importante, né? Então, os astecas, eles têm muita referência hoje no México. Havia mais de 500 mil habitantes só na capital. Quando eu olho essa história desses povos, né, os astecas, maias e os incas, eu fico imaginando como que o europeu, ele chega e fala, e diz, né, que é um povo sem cultura, sem perspectiva, vamos dizer assim. Eles tinham a própria cultura, sua política, sua economia, e eu acho que, né, eu fico assim pensando, poderíamos, né, o povo europeu no momento das conquistas poderia ter respeitado isso, né, mas não. Forte desejo aí de domínio, né, prevaleceu. Nós vamos destacar também aqui no Império Azteca a sociedade, ó. A grande maioria da população era formada por camponeses pobres. Apesar da situação difícil em que viviam, toda a população poderia ter acesso a uma espécie de escola, menos rigorosa do que a destinada aos sacerdotes. Um grupo social que estava em crescimento no fim do século XV eram os comerciantes. Nós temos os escravos, né, na base da pirâmide. A religião azteca, assim como a dos maias, tinha um grande número de deuses. Um dos principais era Quetzalcoatl, a serpente emplumada que foi muito representada nas esculturas astecas. Uma lenda dizia que este deus havia sido um governante antigo da região do Vale do México, que havia se atirado numa fogueira após ter se casado com a própria irmã. Porém, ele anunciou que um dia voltaria para conquistar seu reino. Segundo um grupo representativo de historiadores, foi por isso que muitos astecas associaram Hernán Cortés, o espanhol que conquistou Tenochtitlán, a Quetzalcoatl. Okay? Então, dentro da cultura asteca, a gente tem aí esse deus que prometeu que ia voltar, e eles se confundiram com Hernán Cortés, que é o conquistador aí dos astecas. E os incas, o que a gente pode destacar dos incas? Ó, o Império Inca teve o seu auge aí a partir do século XVI, e nós vamos ter mais de 500 milhões de pessoas herdeiras desse Império Inca, né? Ali no Peru e em toda a América do Sul. Os incas eram os originários provavelmente da alta floresta amazônica, né? E a língua dele é o quechua.
a sociedade inca, quem estava no topo, né? O Sapa Inca, que significa o imperador supremo. Depois a gente tem a família real, líderes militares. Nós temos os camponeses. O principal deus inca era o sol, o deus sol, Inti. Também mantinham crenças animistas, pois consideravam que muitos locais e objetos eram habitados por forças sobrenaturais, como templos, pedras, túmulos de antepassados, colinas, fontes, nascentes, cavernas, entre outros. Os sacerdotes observavam os astros e mantinham um calendário. Os incas também praticavam um processo de mumificação, especialmente de pessoas consideradas importantes. Acreditava-se que os mortos poderiam se comunicar com os vivos. Normalmente o morto era enterrado sentado. E quem que conquistou os incas? Eu quero destacar para vocês aqui, Pizarro iniciou as tentativas de conquista do Império Inca. Havia um período de crise por conta de uma disputa inca pelo poder entre dois irmãos, Huascar e Atahualpa. O vitorioso Atahualpa acabou prisioneiro dos espanhóis, sendo morto em 1573. Países como Peru e Bolívia possuem grande população descendente de povos pré-colombianos. Muitos vivem em comunidades rurais, enquanto outros habitam em cidades no litoral. Diversas práticas culturais dos antigos incas ainda são representadas na atualidade. De forma geral, o passado indígena não foi esquecido. Então, dentro dessas culturas, né, astecas, maias e incas, eles são muito ricos em sua cultura. E aqui eu quis destacar um pouquinho para vocês dessa cultura maia e inca, ok? Obrigado por você assistir minha aula e eu espero que você assistam as outras, porque tem algumas outras aqui. Tchauzinho!